Que coisa maravilhosa que é a doutrina dos espíritos, né? Não é uma religião como as outras, não. É ciência, filosofia e a parte religiosa, né? Para entrar nesse assunto aí, a gente tem que ver até chegar aí o que aconteceu. Vocês viram que a doutrina dos espíritos inclui filosofia, inclui psicologia, tem tanta coisa, tá? E tem a parte de ciência. Vamos começar no Big Bang, porque nós estamos falando de eternidade. Eternidade não tem começo, tá? Mas a ciência hoje em dia aceita que houve uma explosão e tudo que existe no universo estava contido num ponto, gerou uma energia formidável que está se expandindo até hoje. E na eternidade nós temos leis que são eternas, elas já existiam no dia do Big Bang. Então, lei de gravidade, lei de forças atômicas, magnetismo e por aí vai, essas leis sempre existiram. E com essas leis em vigor, essa energia foi se condensando. E condensou muita energia e formou a matéria. A matéria mais simples que nós conhecemos, o hidrogênio, ele é uma quantidade enorme de energia condensada. Isso é física quântica que está falando, tá? No Espiritismo, energia é fluido cósmico universal. Na época, 1850, não se falava tanto de energia. Isso veio de 1920, com o Einstein para cá, tá? Mas o pessoal sabia das coisas e falava de fluido cósmico universal. Então esse fluido cósmico universal muito condensado formou hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. No Sol agora está tendo fusão nuclear, hidrogênio se fundindo com outro hidrogênio formando hélio. E esse monte de estrela que nós vemos aí são tudo fabriquinha de matéria. Então matéria mais simples, a quantidade de hidrogênio que tem no universo é enorme, tá? Tem nuvens, tem nebulosas que são fantásticas, tá? Formando estrelas, isso tudo está acontecendo agora, tá? Começou, entre aspas, há 14 bilhões de anos no Big Bang. Está se expandindo. Tem uma corrente de estudiosos que imagina que um belo dia isso vai parar de se expandir. No Sol agora está tendo fusão nuclear, hidrogênio se fundindo com outro hidrogênio formando hélio. E esse monte de estrela que nós vemos aí são tudo fabriquinha de matéria. Então matéria mais simples, a quantidade de hidrogênio que tem no universo é enorme, tá? Tem nuvens, tem nebulosas que são fantásticas, tá? Formando estrelas, isso tudo está acontecendo agora, tá? Começou, entre aspas, há 14 bilhões de anos no Big Bang. Está se expandindo. Tem uma corrente de estudiosos que imagina que um belo dia isso vai parar de se expandir e vai tender ao ponto de novo, num Big Crunch. Olha a eternidade aí. Big Bang, Big Crunch. Big Bang, Big Crunch. Não tem fim, não tem começo. É eterno, tá? Bom, bacana isso, né? Então, essa matéria deu origem ao nosso sistema solar. Vamos ficar no nosso sistema solar. Um Sol lá fabricando matéria, fundindo hidrogênio, alguns planetas em volta. No início disso tudo, o nosso planetinha Terra era uma bola de fogo incandescente, não tinha condições nenhuma de ter vida, tá? Mas existe um escritório de arquitetura cósmica, onde o arquiteto lá, o diretor-presidente lá é Jesus, tá? Esse cara já imaginou. Então ele pegou uma dessas bolas de fogo, botou numa órbita tal, numa distância tal, de uma condições tal, tudo pensamento, tá? Pelo pensamento, não precisou ir lá pegar, não. Pensando, esse pessoal do escritório de arquitetura lá do Cosmo, lá, eles fazem acontecer, tá? Só no pensamento. Esse cara aí falou que nós também somos deuses, que nós também conseguimos, tá? Inclusive mudar montanha de lugar, tá? Tudo no pensamento. Então vamos lá. O planetinha então começou a esfriar, formou uma crosta frágilzinha, fininha. E essa crosta aí esfriou de uma certa maneira. Está até na Bíblia isso daí, as águas de cima se separaram da água de baixo. Quer dizer que esse planeta esfriou de tal forma que a água que existia só em vapor
em forma de gás, começou a se condensar, começou a chover, em alguns pontos começou a solidificar, formar neve, e a planetinha nosso começou a apresentar condições para abrigar a vida. O pessoal lá do escritório de arquitetura mandou para cá um princípio espiritual, não é espírito ainda, tá? Esse princípio espiritual, junto com nessa parte mineral, nessa parte material, nós já tínhamos todos os átomos da tabela periódica, tá? O nosso planetinha já estava bacana, tá? Pronto para receber vida. Inclusive o carbono, formando aquelas cadeias com hidrogênio, aquela chamada química orgânica, né? Já estava em condições de receber vida. Mas para receber vida, essa vida veio de fora. O pessoal lá do escritório de arquitetura mandou essa vida, diz Emmanuel que esse princípio espiritual chegou numa forma de uma energia, é uma coisa como o fluido cósmico universal, não dá para definir ainda o que é. A gente estuda, vê as consequências, formula as leis, mas a gente não sabe bem o que é energia, a gente não sabe bem o que é esse fluido, essa coisa estranha, esse princípio espiritual, tá? Isso então ficou depositado no fundo dos lagos, no fundo dos oceanos, aí já tinha uma química, uma matéria orgânica, formaram a primeira vida. As primeiras formas de vida do planeta eram unicelulares, tá? Uma célulazinha é um ser vivo. Ela nasce, ela se alimenta, ela faz as excreções, ela se reproduz e ela morre. E aquilo vai aumentando, tá? Aí nós tivemos o reino mineral, o reino vegetal. Tudo isso é princípio espiritual, ainda não é espírito, tá? E tem o elemental que a gente não conhece muito bem, não se fala muito dele também, tá? Mas do vegetal, do animal, ele ainda passa por um estágio no reino elemental para se individualizar. Chegou no que eu queria. Então esse princípio espiritual, essa coisa que veio de fora do planeta para dar vida e que foi evoluindo milhões e milhões de anos, chegou num ponto de se individualizar. Então agora nós temos espírito. Esse espírito que acabou de se individualizar, ele é perfeito. Ele tem todos os instintos, ele tem a inteligência, ele tem noção de certo e errado, ele tem todos os instintos, ele tem a inteligência, ele tem noção de certo e errado, ele tem noção de Deus. Não tem defeito, não tem orgulho, não tem paixões, não tem vícios, não tem ódio. Perfeito, tá? Só que esses instintos que ele desenvolveu, ele tinha que pensar, e se amanhã depois não tiver caça, eu vou reservar um pouco da carne que eu tenho hoje, se amanhã não tiver caça, eu vou preservar esse ambiente de caça aqui, porque se vier todo mundo caçar aqui vai faltar para mim. Então ele começou a desenvolver o quê? O egoísmo, a vaidade, o orgulho, essas paixões foram sendo criadas. Ele foi deixando de ser perfeito. Então, a Terra, há muito tempo atrás, foi um planeta primitivo. Aí, então, a Terra se transformou, hoje a Terra é um planeta de expiações e provas. Esse ser perfeito que fez essa caminhada toda de evolução e que adquiriu defeitos, ele então tem que vir agora num planeta de expiações. Espiar é eu sentir na carne o que eu faço os outros sofrerem. Eu castiguei as pessoas, eu dei prejuízo físico, moral para as pessoas. Eu não sei, não tenho noção que isso é tão ruim. Então eu tenho que sentir na carne aquilo que eu fiz os outros sofrerem para mim ver que limão é azedo, eu tenho que experimentar a limonada, tá? Mesmo que eu ponha açúcar, para saber que limão é azedo, eu tenho que experimentar. Então, expiações têm a ver com o passado. E provas é o Enem. Então, na nossa vida aí, para você sair do colegial e ver se você está em condições de entrar em determinada faculdade, você presta o Enem. Então, provas têm a ver com o futuro. No futuro, eu quero fazer faculdade. Qual a tua nota do Enem? Mesma coisa, chegamos onde eu queria, tá? O nosso planeta tem mais uma coisinha. Ele até agora era um planeta de expiações e prova.
mas ele está para mudar. Sabe aquele colégio que formou muitas turmas e agora veio um plano do governo de esse ano em diante vai ser uma faculdade. Então aquele pessoal que fazia colegial vai ter que trazer as notas do Enem para poder entrar na faculdade, porque esse colégio aqui não é mais colégio, agora é faculdade. Isso está acontecendo nesses dias de hoje, tá? O nosso planeta está mudando. Mas isso começou a acontecer antes. E o diretor-presidente lá da escritório de arquitetura lá, que é o tal do Jesus, ele veio há 1800 e tantos anos atrás, há 2000 anos atrás, e tomou um corpo de carne. Falou, esse pessoal aí está meio lento, eu vou lá e vou mostrar para eles como que se vive nesse mundo de expiações e provas, sem se deixar contaminar pelo mundo. Como que se passa por esse mundo sem se perder, tá? Como fazer a prova do Enem e tirar nota boa, tá? Então Jesus veio e foi o que o Mário falou. A gente está em dúvida, o nosso guia é Jesus, tá? Muito bem. Jesus, então, ele não deixou nada escrito, ele viveu isso tudo, e o pessoal que vivia com ele anotou, e isso está na Bíblia, na parte do Novo Testamento, no Evangelho. É onde nós vamos entrar hoje. Nós estamos tão a ponto de mudança que há 150 anos atrás, o pessoal lá do escritório de arquitetura lá, pegou um dos cobrão de lá, um dos diretores lá do escritório, chamado Espírito Verdade. Esse Espírito Verdade reuniu uma equipe de arquitetos lá e falou assim, vamos levar para esse pessoal lá de baixo, lá do planeta, que tem que mudar, o plano que é a codificação espírita. Então eles procuraram um francesinho lá, um professor chamado Hippolyte, e esse professor, usando o codinome de Allan Kardec, codificou a doutrina que não é do Kardec, é a doutrina dos espíritos, que é sabe aquela lição de última hora que você faz, aquele cursinho tipo supletivo, não sei o nome certo, porque o Enem vai ser a semana que vem, então você faz um curso mais forte, esse curso mais forte é o Espiritismo. Oi? Você entendeu, né? Então tá legal. Aí então veio a doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos homens estava muito atrapalhada, modificaram o que estava no Evangelho, cada um que traduzia de um jeito. Se vocês pegarem a Bíblia do católico, do protestante, tudo é diferente, tá? Então os espíritos vieram e trouxeram a doutrina dos espíritos. E nós vamos estudar hoje, então, um dos livros que eles trouxeram para a gente. Eles pegaram trechos da Bíblia que eles acharam que era significativo. E eles apresentam esse trecho como está na Bíblia. Só que eles vêm dar a explicação dos Espíritos para esse trecho. Nós estamos no capítulo 24. Vocês estão percebendo que nós estamos na sequência, né? Nós vamos pegar esse livro todo. No capítulo 24 diz: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Candeia é uma lamparina que você usa para acender. Alqueire era um latão que eles usavam para medir cereais, tá? Então lá na Bíblia está escrito assim, em Mateus no capítulo 5. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve estar colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Palavra de Jesus, muito lógico isso. Mas Jesus, ele usava essa linguagem codificada para expressar uma parte moral. O que ele estava querendo dizer com esse negócio de candeia aí? Então a pessoa que adquiriu um determinado conhecimento, ela acendeu a luz. Essa foi uma das ordens que ele deu para a gente, tá? Vocês lembram que ele deu algumas ordens, no imperativo mesmo. E uma delas foi essa: brilhe a sua luz. É ordem, tá, gente? Ele mandou: brilhe a sua luz. Então brilhou a luz, não esconde embaixo do alqueire não, meu. Mostra para todo mundo que a luz está brilhando, tá? Mas aí tem uma outra passagem no Evangelho que está em Mateus no capítulo 13. Os apóstolos chegaram para Jesus e fizeram um questionamento: por que falais por parábolas?
Parábola, então, era uma forma que Jesus usava para aqueles que não tinham condições de entender o que ele estava falando, pelo menos ficava com a historinha, tá? Parábola é uma curva em matemática, né? Você sai do zero, vai lá longe, quando você voltar no zero novamente, houve um avanço. Então, a parábola é isso, tá? Ele conta a história e tem um fundo moral ali. Porque a vós, os apóstolos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Uau! Então esses apóstolos aqui tinham algo mais. Eles eram instruídos? Nem tanto. Um era pescador, outro era cobrador de imposto. Eles eram mais bonitos. O que eles eram? Provavelmente eles eram médiuns. Provavelmente eles tinham tido uma evolução espiritual, porque Jesus, depois que foi batizado lá pelo João Batista, ele saiu escolhendo os caras, né, meu? Meu, você vem comigo que você de agora em diante vai pescar é homem, tá? Larga as redes de pescar peixe aí. Chegou o outro que estava cobrando imposto, larga tua banquinha aí e vem comigo. E os caras largaram e foram, tá? Porque o que o homem estava ensinando era formidável, tá? Então a voz é dado conhecer, mas a eles, ao resto do povão, não é. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Se eu tenho então essa capacidade de entender, eu mais vou entender, eu mais vou ter em abundância. Agora, se eu não tenho essa capacidade de entender, até o que eu penso que eu tenho, o que eu penso que eu tenho? Beleza, riqueza, orgulho, vaidade, isso vai ser tirado de uma hora ou outra, isso vai ser tirado, tá? Por isso lhes falas por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumprem as profecias de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então lá no Antigo Testamento, esse Isaías aí já falava uma profecia, que Jesus vem confirmar. Então tem pessoas que ouvem, mas não entendem. Vê, mas esquisito, né? Aí Jesus diz, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Eles fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, e os ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreendam, e nem se convertam, permitindo que Jesus, os cure. Então veja bem, tem gente que endurecido, não, eu sei, eu sou, eu vi, esses daí é difícil, você fala, mas eles não ouvem. Você mostra, mas eles não veem. E o coração deles é endurecido, tá? É o que Jesus está falando. Causa admiração, diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Aí os espíritos estão fazendo questionamento. Jesus falou, brilha a luz, põe no... Agora ele aqui fala em parábola, por que ele não põe a luz lá no alto do candeia, do velador, para todo mundo, iluminar todo mundo? Vamos ver? Por quê? Bom, Jesus então explicou, né? Falo-lhes por parábola porque não tem condições de compreender essas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender esses mistérios. Isso também está no Evangelho, tá? Procedia como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Não se deve pôr a cadeia embaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos entrem e a possam ver. Você não vai falar com criança da mesma forma que você fala com alguém formado, um médico, um advogado, um engenheiro. Você tem outra forma de falar. Então o que Jesus está falando é isso. Ele falava por parábolas para que todo mundo entendesse, cada um ao seu modo, tá? E a parábola é tão formidável que o pessoal não entendeu e não modificou. Eles modificaram tudo que está na Bíblia, tá?
Cada um interpretou de um jeito, cada um escreveu de um jeito, cada um traduziu de um jeito, uma não está igual à outra, mas a historinha da parábola permaneceu. Então, como está mudando o entendimento, você fala, pô, olha o que Jesus falou lá. Por quê? Porque ele falou por parábola. E 2000 anos depois nós estamos estudando ainda a mesma historinha que ele falou. Não significa que se deva revelar inconsideravelmente tudo. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem a luz por demais viva deslumbraria sem a esclarecer. Então tem verdade que você falava, a pessoa vai ter dificuldade de entender. Ô louco, esse cara pirou, é o que ele está falando. Calma, vamos ver por quê, calma. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Quando ele fala de gerações aqui, são os espíritos falando. Os espíritos são reencarnacionistas. Eles tiveram muitas vidas e ele está falando para nós que também tivemos muitas vidas. Então, quando ele fala gerações, são nas várias vidas, tá? Nessas várias vidas nós tivemos a infância, a juventude e alguns estão na maturidade. Cada coisa tem que vir à época própria. A semente lançada à terra fora de estação não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Chegados a certo grau de desenvolvimento, procuram por si mesmo a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Então aquele cara orgulhoso que eu sei, eu faço, eu estou por dentro, você está por fora, eu que sei, tem que ser do meu jeito, tem uma hora que ele começa a pensar. Normalmente é depois de um grande desgosto, depois de uma doença, de uma incapacidade qualquer, ele para e começa a pensar, tá? Ele procura a luz viva. Tem os mais inteligentes que procuram antes da água chegar no pescoço, tá? Ele já começa a treinar, vou nadar um pouquinho, compro uns livros, vou frequentar uma casa espírita, vou ver umas palestras, uns vídeos no Facebook, porque eu não quero esperar a água chegar no pescoço para aprender a nadar, não, eu quero aprender a nadar antes, tá? Tendo-lhe Deus ortogado a inteligência para compreender e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. Então o cara que está querendo aprender a nadar, ele começa a raciocinar. Então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Por isso que Jesus falou que acendeu tua luz, não esconde, deixa a tua luz brilhar. Tendo-lhe Deus ortogado a inteligência para compreender e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. Então o cara que está querendo aprender a nadar, ele começa a raciocinar. Então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Por isso que Jesus falou que acendeu tua luz, não esconde, deixa a tua luz brilhar. O que ele está falando aqui? A providência só revela as verdades gradualmente, as desvenda à proporção que a humanidade vai amadurecendo, mantendo-as de reserva e não sob o alqueire. Não está escondida, tá? Está na reserva. Jesus, quando falou as verdades, ele deixou as verdades nítidas nas parábolas. Para quem? Para quem conseguisse compreender o que ele estava falando, vendo as parábolas. A mesma coisa ele vai querer de nós vamos chegar lá, tá? Nós não vamos num evento de evangélico no Parque Cidade, banda gospel tocando, pegar um alto-falante e pregar espiritismo lá. Não é isso, pô. Mas eu também não devo esconder que eu sou espírita, tá? Então acendeu tua luz, não põe embaixo do alqueire, não. Mas também não sai peitando todo mundo, não, que não vai dar certo. Não é isso, tá? Temos que esperar quem está pronto. Onde que eu parei mesmo? Os homens, ao possuí-la, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de dominação. Isso é comum, tá? Eu descobri uma coisa, tive uma ideia genial.
Eu vou, patenteio, escondo, porque isso daí vai servir para eu dominar o resto da humanidade. Vou criar uma indústria, vou vender esse produto, vou ficar muito rico. Isso é o que o homem pensa. Não é isso que ele quer, tá? São esses os que colocam a luz debaixo do alqueire. Acendeu uma luz, mas ele não quer que ninguém saiba não como que é a luz, porque ele quer usar aquela luz para tirar proveito. É por isso que as religiões têm seus mistérios e cujo exame proíbem. Bom, é chato falar de religiões, mas a maioria dos espíritas vieram de outras religiões. E as outras religiões têm disso, tá? Você começa a questionar, o cara fala, não, chega, isso é um mistério. Não tem explicação. Você tem que ter fé. Não dá. E eles proíbem ou desincentivam você a continuar pesquisando, tá? Você não tem fé? Você tem que ter fé. Bom, tornando-se adulto, o vulgo penetra no fundo das coisas, elimina de sua fé o que era proibido observar. Acontece hoje em dia com as religiões. A pessoa tem um desenvolvimento tal, aquilo que pregam para ele não é suficiente para ele quer mais, ele tem sede. Então aquela religião não funciona para ele. Ele acaba abandonando aquela religião e ele vai fazer pesquisa na vida, na internet, no livro, sei lá onde, porque a religião não respondeu o que ele ansiava de conhecer, tá? Jesus diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido e que o homem ainda não pode compreender. O que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados quando se houver purificado. Aqui na Terra ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Isso daqui acalma um pouco a gente, porque a gente estuda, pesquisa, raciocina, medita, e a gente não compreende muitas coisas. É normal. Esse planeta nosso, que ainda é o colegial, não tem condições ainda de desvendar, mas o planeta vai mudar, vai ser faculdade, tá? Então é o que ele está falando aí, tem outros planetas, outros que atingiram esse ponto de inquietação, de sede de conhecimento, provavelmente já estão encarnados em outros planetas mais elevados, já estão aprendendo, tá? Nós que somos mais burrão estamos aqui ainda, mas nós estamos fazendo Enem, tá? Porque a gente quer entrar na faculdade. Que proveito podia o povo tirar dessas parábolas cujo sentido se conservava impenetrável? Jesus somente exprimiu por parábola a parte abstrata da doutrina, tendo feito, porém, da caridade e da humildade condições básicas da salvação. Então, aquela parte mais elaborada, ele falou em parábola. Mas quando falava de caridade, ele falava claramente, tá? Levante e anda, tira a bunda da cadeira. Jesus falava, tá? Ele chegou pro cara lá que estava na caminha lá, você quero ser curado, pô. Você acredita que eu posso? Pô, acredito. Então levanta, toma teu leite e anda, cara. Se mexe. Jesus fazia a gente acreditar que a gente pode, tá? É o que ele tentou fazer pra gente, tá? A terapia do TBC. Tira a bunda da cadeira, tá? Multidão ignorante se limitava a dizer: é preciso que se faça para ganhar o reino do céu. Apenas aos discípulos desenvolvia seu pensamento, por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, mais se dará. Mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso de muitos pontos, gerando por isso diversas interpretações. A gente vê a mesma parábola escrita no Mateus de um jeito, no Lucas de outro, no Marcos de outro. Cada um entendeu o que Jesus falou de um jeito. Não foi Jesus que escreveu. O primeiro evangelho foi escrito por Marcos no ano 52. Jesus morreu no ano 30 e pouco. Marcos nem tinha conhecido Jesus. Quando Jesus morreu, Marcos era meninote. Só que Marcos conhecia o grego. A língua que Jesus falava era uma língua meio primitiva, difícil de pôr no papel aquele pensamento de Jesus. Marcos já tinha instrução, já tinha meios e escreveu o primeiro evangelho.
João é formidável, que João era o queridinho de Jesus, né? O apóstolo mais amado de Jesus era João. Mediunidade formidável. Todos os grandes feitos de Jesus, estava João, Pedro e Tiago junto, né? Esse pessoal devia ter uma mediunidade formidável. No Monte Tabor, simplesmente apareceu Moisés e Elias, que já tinham desencarnado há milhares de anos, apareceram lá, bateram o maior papo com Jesus. Quem estava junto? João, Pedro e o Tiago, tá? E outro que não conheceu Jesus foi o Lucas, tá? O Lucas era romano. O Lucas, numa viagem, vindo conhecer. Só que antigamente o romano ele comprava um escravo para ensinar o filho dele. E o escravo que o pai do Lucas comprou era cristão. Então, além de ensinar medicina, passou alguma coisa de cristianismo para o Lucas. E o Lucas tomou um navio e veio lá para o Oriente Médio. Aí ele foi atrás do... Na época já era o Paulo, né? Já era o Paulo, a Maria. Parece que foi ele que escreveu Atos e um dos evangelhos é o do Lucas, né? Faltou quem? O Mateus. O Mateus era o cobrador de imposto lá, tá? Também conheceu Jesus. Só que o evangelho de Mateus, você percebe que é um evangelho para os judeus acreditarem que Jesus era o Messias, né? Ele é bem específico mesmo. Bom, não é esse o assunto de hoje. A ciência e o espiritismo revelam as novas leis da natureza, tornando perceptível o verdadeiro sentido. Então, o espiritismo não é a religião, é a doutrina dos espíritos que continuam se comunicando com a gente. Vocês que frequentam as livrarias, vocês veem a quantidade de livros psicografados que existem hoje. Se os homens quiserem distorcer o espiritismo, o espírito simplesmente deixa esses homens de lado, arruma outro médium e escreve outros livros. Essa doutrina vai continuar, tá? Porque é a última aula do Enem está chegando, tá? Porque Jesus falava por parábola ainda. O Espiritismo projeta a luz sobre pontos obscuros. Com prudência, os Espíritos dão suas instruções. Gradual e sucessivamente, consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando outras para assim que se forem tornando oportuno tirá-las da obscuridade. Apresentado completo no primeiro momento, somente reduzido o número de pessoas teria se mostrado acessível. Teria assustado quem não se achasse preparado para recebê-la, prejudicando a sua propagação. Os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não porque haja na doutrina mistérios, que só alguns privilegiados possam penetrar. É que cada coisa tem que vir no momento oportuno. Dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes de apresentarem outra. E os acontecimentos preparam a aceitação dessa outra. Então o pessoal do escritório de arquitetura sabe a cronologia até chegar ao exame do Enem. Então eles apresentaram e continuou ouvindo os livros. Chico Xavier escreveu só 420 livros enquanto estava vivo, tá? E são livros formidáveis, tá? Quem nunca leu um livro do Chico Xavier, não perca Nosso Lar. Quem mais? Ó? O Paulo Estevão, A Caminho da Luz. São romances, são livros formidáveis, tá? Tem para todo gosto e é essa sequência que ele está falando aí, tá? A humanidade está em condições, os espíritos vão continuando a propagação. Mudou um pouquinho o assunto agora. Não vades ter com os gentios. Gentios é como o judeu tratava quem não era judeu, tá? Quem não era judeu era gentil. Jesus enviou seus apóstolos. Isso também está em Mateus, no capítulo 10. Jesus chegou um momento lá que os apóstolos já estavam preparados e mandou, agora vocês vão pregar. Só que ele falou: não procureis os gentios e os samaritanos. Samaritanos eram judeus também, mas eles só aceitavam a parte da Torá, eles eram muito rigorosos, muito cheios de querer isso, querer aquilo, só eles que sabiam, não aceitavam nada que fosse diferente. Então, quem não conhecia os ensinamentos de Moisés, e esse samaritano aí que era complicadinho, Jesus falou: nem vai com eles não, tá? Antes, vão em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel.
adianta perder tempo com esse pessoal, vai atrás dos que já conhecem, por algum motivo se perderam, né? Pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso há 2000 anos, tá? Agora está mais próximo ainda, tá, gente? Vamos fazer o Enem. Prova Jesus que sua pregação não se circunscreve ao povo judeu, mas abrange a humanidade toda. Quando diz a seus apóstolos para não irem aos pagãos, não é que ele desdenhava da conversão dos pagãos, é que os judeus já acreditavam no Deus Uno, esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas. Então, é o que ele está falando agora para a gente também, tá? Você sai pregar, não vai naquele evangélico que fala que é coisa do demônio, não te escuta, não enxerga, não te compreende. Dá um tempo. Com os pagãos faltava a base, estava tudo por fazer. Os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para a tarefa. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Com efeito, os apóstolos foram pregar no centro do paganismo. Isso quem fez foi Paulo. Paulo saiu lá do Oriente Médio, foi para Roma. Acabou preso, crucificado, morto, mas ele foi pregar, foi ele que tirou o cristianismo do Oriente Médio, ele levou para a Europa, tá? Essas palavras podem aplicar-se aos adeptos disseminadores do Espiritismo, está falando com a gente agora, tá? Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados e os adversários são para nós o que eram os gentios para os apóstolos. Procuremos primeiramente falar-os de boa vontade. Nós, com um trabalho voluntário dos irmãos, montamos essa casa. Deixamos as portas abertas, fazemos uma propagandinha no Facebook. Se o pessoal quiser entrar, vai ser bem recebido. Mas a gente não vai forçar ninguém, não, tá? Procuremos primeiramente falar-os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perdermos tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e que por ser orgulho resistem, quando procuramos fazer sua conversão. Mais vale abrir olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a uma pessoa se compraza com a treva. Pois assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da doutrina. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas é boa política. A vez deles vai chegar quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem as mesmas coisas repetidas sem parar ao seu redor. Aí julgarão se aceitam por impulso próprio, não influenciado por outras pessoas. Hoje você liga a TV na Rede Globo para ver uma novela, estão falando de reencarnação lá. Morreu, o que vai ser dele? De uma forma ou de outra, esse dogma da reencarnação está entrando. Isso daí está sendo ouvido falar em todo lugar. Um dia esse pessoal vai achar que aceitou o dogma da reencarnação, não porque os espíritos foram lá pôr para eles, por conta deles mesmos, entendeu? Eles mesmos pensaram, eles mesmos chegaram, mas eles não viram que isso está se propagando de uma forma formidável, tá? Plano do pessoal do escritório de arquitetura lá. Há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação própria, nem em terreno que não tenha sido preparado. Eis porque é melhor que se espere o tempo propício, e se cultive primeiro as que germinem, evitando perder outras ao apressá-las muito. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo era limitado e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram também pequenos povos vizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte e em todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são mais um povo, são apenas uma opinião, com que se topa em toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Como o cristianismo triunfou sobre o paganismo,
Não é mais com as armas de guerra que serão combatidos, mas com a força das ideias. Tá bom, gente? Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.